Você já ouviu aquela frase que assombrava suas noites de infância? Se não se comportar, se não dormir na hora certa, o homem do saco vai te pegar. No Brasil, ele é o homem do saco. Na Espanha, é o cocô. Nos Estados Unidos, o bojeima. Em cada canto do mundo, ele tem um nome diferente, mas sempre carrega a mesma promessa aterrorizante: um estranho na escuridão, com um saco nas costas, pronto para levar crianças desobedientes. Você cresceu, deixou de acreditar, achou que era só uma história para assustar. Mas e se eu te dissesse que essa lenda não nasceu da imaginação? Que ela é o eco de crimes tão cruéis que a sociedade transformou homens reais em um monstro para suportar o horror? Hoje, vamos abrir um arquivo chocante que prova: a lenda do homem do saco é real. Fique até o final, porque o que você vai descobrir vai te deixar sem dormir. Curta, se inscreva nos arquivos do medo e ative o sininho para não perder nenhuma história macabra como esta. O homem do saco é uma das lendas urbanas mais antigas e universais. De vilarejos na Europa medieval a cidades modernas na América Latina, ele está lá, escondido nas histórias que contamos às crianças. Mas por que essa lenda sobrevive há séculos? Por que ela nos assusta tanto? A verdade é que lendas como essa não surgem do nada. Elas são como sombras de um passado sombrio, histórias que escondem verdades que preferimos esquecer. O homem do saco não é só um conto para fazer crianças obedecerem. Ele pode ter sido inspirado por criminosos reais, homens que usavam sacos para esconder seus crimes mais terríveis. Vamos mergulhar nessa investigação sinistra e descobrir quem realmente está por trás do saco. Nossa história começa no Rio de Janeiro, na década de 1920. A cidade queria ser a Paris dos trópicos, com seus cafés elegantes, bondes lotados e o brilho do carnaval. Mas, nas sombras, havia outro Rio, ruas escuras, cortiços superlotados e uma pobreza que tornava as pessoas vulneráveis. Crianças desapareciam sem explicação, e os pais, desesperados, contavam histórias para protegê-las. Foi nesse cenário que surgiu Febroninho, índio do Brasil, um homem que parecia inofensivo, mas escondia um segredo macabro. Febroninho era carismático, um orador que se misturava com artistas e intelectuais, prometendo curas milagrosas e visões divinas. Ele se autoproclamava filho da luz, mas nas ruas escuras do Rio, ele era um predador. Em 1927, um caso chocou a cidade. Um menino chamado João, de apenas 10 anos, foi atraído por Febroninho com a promessa de um emprego. Ele foi levado a um terreno baldio na Zona Norte, onde aconteceu algo tão brutal que os jornais da época chamaram a investigação de caçada ao demônio. A polícia descobriu que Febroninho usava um saco para carregar suas vítimas, escondendo-as enquanto se movia pela cidade. Ele era mestre em desaparecer, usando sua rede de contatos para escapar da lei. Mas seu ego foi sua ruína. Quando preso, Febroninho não mostrou remorso. No tribunal, ele discursava como um profeta, dizendo ser um escolhido. Suas palavras gelavam a espinha dos presentes. Condenado, ele passou o resto da vida em um manicômio judiciário, morrendo em 1987. Mas o terror que ele causou nunca morreu. Febroninho plantou a semente da lenda do homem do saco, uma história que ainda assombra o Brasil. Se você está sentindo um arrepio com essa história, deixe um like agora para apoiar o canal. E nos comentários, conte, você já ouviu falar de Febroninho? Vamos continuar, porque o homem do saco não é só uma história do passado. Febroninho não foi o único a alimentar o mito. Em 1928, um caso ainda mais famoso chocou o Brasil: o crime da mala. Giuseppe Pistone, um imigrante italiano que vivia em São Paulo, assassinou sua esposa e tentou despachar o corpo dentro de uma mala, enviando-a por trem como se fosse bagagem comum. Ele achava que ninguém desconfiaria. Mas a polícia interceptou a mala, e o que encontraram dentro chocou o país. Os jornais da época estamparam manchetes sensacionalistas, e as pessoas começaram a sussurrar: o que tem dentro do saco? O crime da mala transformou a ideia de uma mala ou saco em algo aterrorizante. Não era mais só uma história para assustar crianças. Era prova de que o horror podia ser escondido em algo tão simples, algo que qualquer estranho poderia carregar nas ruas. Esse caso deu à lenda do homem do saco um novo fôlego, fazendo as pessoas olharem com desconfiança para qualquer bolsa ou saco nas mãos de um desconhecido. Mas a lenda não parou por aí. Nos anos 70, o Brasil foi abalado por outro monstro, José Paz Bezerra, conhecido como o Vampiro de Niterói. Ele não usava um saco, mas sua crueldade com crianças era tão extrema que a imprensa o conectou diretamente à lenda do homem do saco. Bezerra vagava pelas ruas de Niterói, atraindo suas vítimas com promessas de doces ou dinheiro.
Quando preso, ele confessou ter matado mais de 10 crianças, e cada detalhe de seus crimes era mais horrível que o anterior. Os jornais da época publicavam manchetes como o monstro de Niterói, e as pessoas começaram a associar seus atos à figura do homem do saco. Afinal, quem mais poderia ser tão cruel? Quem mais poderia desaparecer na noite, levando crianças sem deixar rastros? O vampiro de Niterói deu um novo rosto à lenda, um rosto que ainda assombra o imaginário popular. Mas esses casos não são exclusivos do Brasil. Em outras partes do mundo, histórias semelhantes ajudaram a construir o mito do homem do saco. Na Alemanha do século XIX, havia contos de homens que sequestravam crianças em sacos para vendê-las como trabalhadores ou pior. Na Espanha, a lenda de Ococó falava de um homem que levava crianças ruins para nunca mais voltar. No México, La Cucuy era uma figura temida que espreitava à noite, sempre com um saco nas costas. Será que todas essas culturas criaram a mesma história por acaso? Ou será que o homem do saco é mais do que um homem, um símbolo universal do mal que carregamos dentro de nós? Agora, você pode estar pensando, isso tudo é coisa do passado, certo? Crimes antigos, histórias antigas. Mas não tão rápido. Em 2023, um vídeo de uma câmera de segurança em uma cidade pequena de Minas Gerais viralizou nas redes sociais. A imagem, granulada e assustadora, mostrava uma figura misteriosa carregando um saco grande, andando por um beco escuro perto de um parquinho. As pessoas que compartilharam o vídeo juravam, é o homem do saco. O caso explodiu no TikTok, com milhares de comentários de gente dizendo que já viu algo parecido. Alguns disseram que era só um morador de rua, outros insistiam que era algo mais sinistro. Em 2024, um grupo no Telegram dedicado a lendas urbanas começou a coletar relatos de avistamentos semelhantes em cidades do interior do Brasil. Um usuário contou que viu um homem com um saco parado na esquina de sua casa à meia-noite, olhando para a janela. Outro relatou uma figura estranha rondando uma escola rural, sempre carregando um saco velho. E, no início de 2025, uma postagem no X mostrou uma foto borrada de um homem com um saco em uma estrada deserta no Nordeste. A legenda dizia, ele ainda está por aí. Será que o homem do saco é real? Ou será que nosso medo está criando algo que não existe? Para entender por que essa lenda ainda nos assombra, precisamos falar sobre o poder do medo. Psicólogos dizem que o homem do saco representa nosso medo mais profundo, o desconhecido. Um estranho que pode surgir a qualquer momento, levar quem amamos e desaparecer sem deixar rastros. É o mesmo medo que sentimos quando ouvimos um barulho estranho à noite ou vemos uma sombra na rua. Mas há algo mais. Existe uma ideia chamada egrégora, que é quando o medo de milhares de pessoas se junta e cria algo maior, quase como um monstro vivo. Pense nisso, Febronil, o crime da mala, o vampiro de Niterói, eles foram as faíscas. A imprensa espalhou o fogo, publicando manchetes sensacionalistas que alimentavam o pânico. E nós, com nosso medo, demos vida ao homem do saco. Ele não é só um criminoso. Ele é a sombra do que tememos, um mito que ganha força cada vez que contamos sua história. E, em 2025, com redes sociais como TikTok e X espalhando essas histórias mais rápido do que nunca, o homem do saco parece mais vivo do que nunca. Mas por que continuamos contando essas histórias? Porque, mesmo hoje, com câmeras de segurança e tecnologia, ainda sentimos arrepios ao ouvir falar do homem do saco. A resposta está na nossa mente. Histórias como essa são uma forma de lidar com o mal que não entendemos. Na Idade Média, as pessoas criavam monstros para explicar tragédias. Hoje, usamos o homem do saco para dar nome ao medo de que algo ou alguém possa estar escondido entre nós, disfarçado, esperando. E os casos reais, como os de Febronil e Bezerra, mostram que esse medo não é sem motivo. O mundo sempre teve seus monstros, e talvez sempre terá. Então, quem é o verdadeiro homem do saco? Um criminoso como o Febronil índio do Brasil? Um monstro como o vampiro de Niterói? Ou apenas o nosso medo ganhando forma? Da próxima vez que você ouvir um barulho estranho à noite, ou ver uma figura estranha com um saco na rua, lembre-se, lendas não nascem do nada. Elas escondem verdades aterrorizantes, verdades que podem estar mais perto do que você imagina. Se você gostou dessa história, deixe um like, se inscreva nos Arquivos do Medo e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Nos comentários, conte, qual lenda urbana te marcou na infância? Talvez ela seja nosso próximo arquivo. Até a próxima, e cuidado com o que está dentro do saco.